Olá, irmãos do canal Palavras em Chamas, sejam bem-vindos. Eu me chamo Devaí. Esse vídeo é uma resposta a uma pergunta muito antiga que eu mesmo tinha, né? E que foi respondida e eu quero responder para vocês também, de acordo com aquilo que eu aprendi, obviamente, né? Bom, estou me preparando para gravar aqui o conteúdo de sábado, né? Que vai entrar no canal na próxima semana e eu lembrei dela. A questão é, como viver a vontade de Deus? Né? E é uma questão muito bonita, na verdade, muito correta de fazer. Na verdade, é uma questão que todas as pessoas deveriam fazer, né? Mas, infelizmente, pouca gente faz. E aqueles poucos que fazem, às vezes não tem uma resposta concreta, né? Uma resposta direta, sabe? Um caminho. E eu quero fazer isso hoje. Bom, quando eu comecei a, a entender do Evangelho, quando eu fui alcançado pela graça de Deus, eu sempre tive essa ideia na mente, né? Como é que eu vou fazer para viver a vontade de Deus? Porque pela Bíblia, tudo que você lê na Bíblia, fica muito claro que a vontade do homem, a melhor vontade que pode ter no homem é a vontade de Deus, né? E Deus quer que nós tenhamos, né, esses desejos que Ele tem. Deus quer que nós façamos aquilo que Ele quer que a gente faça, né? Isso é muito legal, na verdade, né? E a gente passa a vida toda vivendo de qualquer jeito ou buscando a nossa própria vontade. E de repente a gente começa a pensar isso, né? Como é que eu vou viver a vontade de Deus, né? Se isso é tão importante para mim. Bom, eu tenho dois textos aqui importantes para isso, que me ajudaram muito a compreender esta verdade. Vou tirar minha tela de espera aqui, ó. Você vai ver o primeiro deles. O primeiro deles está em Mateus 28, né? Mateus 28, 29, grande comissão, né, onde Jesus estava ali se preparando para voltar só na sua vinda agora, né, que já está perto de acontecer, e ele deixa um recado para os seus discípulos, para os seus apóstolos ali, né? E esse recado, embora não se aplica totalmente aos cristãos, né, que não são líderes e que não são pastores e tal, ele se aplica de certa forma a todos nós, né? Embora não tudo, né? Mas boa parte dele se aplica a nós. A grande vontade de Jesus para os seus discípulos, né? E é algo que a gente quer encontrar, mas quando encontra fica com medo, né? É esta aqui, ó. Portanto, ide. Esta é a grande comissão, né? Então, como é que eu vivo a vontade de Deus? Obedecendo à vontade de Deus, obviamente, né? E a Bíblia mesmo tem a resposta. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Que naquele contexto, isso queria dizer que os apóstolos iriam pregar o evangelho para todas as nações, o que acontece ali em Atos 2. Né? Ao descer o Espírito Santo sobre eles, eles começaram a pregar o evangelho para todas as nações, até terminar com Paulo pregando mesmo diretamente a outras nações. Né? Mas a grande vontade de Deus para o crente é que ele pregue o evangelho, é que ele faça discípulos em outros lugares. Não discípulos como seguidores, sabe? Não estou falando desse tipo de discípulo, mas discípulo como pessoas que vão ouvir o evangelho e você vai ajudar ele a caminhar. Então, o mestre faz isso com o discípulo. Já viu aqueles vídeos, né? Isso você vê muito na cultura chinesa, né? O mestre ensina o Kung Fu e aí depois ele vai acompanhando o discípulo, né? E dando os toques finais ali, até que o discípulo está apto a criar outros discípulos, né? É isso que acontece. Mas é bem isso aqui mesmo, né? A vontade de Deus, ó, ide, né? Fazer discípulos de todas as nações. Claro que nós não vamos alcançar todas as nações, né? Apesar de que para nós hoje isso é muito mais fácil do que no primeiro século, né? Hoje a tecnologia possibilita que você faça discípulos no Japão, na China, na Índia, né? Mas a gente pode falar disso um pouco com uma mente um pouco mais no chão, né? Um pé no chão. A vontade de Deus é que a gente pregue o evangelho, né? Seja de qual forma for. Eu falo isso porque muita gente prega o evangelho fazendo vídeo, né? Como a gente faz aqui no canal, tendo grupos no WhatsApp, mas muita gente faz isso cantando, né? Faz isso cantando, faz isso trabalhando. Existem várias maneiras de fazer, de cumprir a vontade de Deus, que é fazer discípulos de todas as nações. A segunda parte não cabe a nós que não somos líderes escolhidos por Deus para ser líderes de igreja, nada disso. Mas a gente também é responsável por encaminhar essas pessoas, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a continuação do texto, que geralmente a gente não vê, ela se aplica a nós também, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos mando. Ou seja,
Qual é a vontade de Deus para o crente? É que ele ensine as pessoas, né? É que ele faça discípulos, tá? E a garantia disso está no final do versículo 20, né? E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, é muito difícil para muita gente imaginar que a vontade de Deus seja, por exemplo, ser missionário, né? Que a vontade de Deus se resuma a falar de Cristo. Mas é exatamente isso que Jesus fala. A vontade dele é que nós falemos sobre ele, né? Fazer discípulos sobre aquilo que ele nos ensina, ó. Ensinamos a guardar todas as coisas que ele nos manda, que ele nos tem ensinado, né? E isso é cumprir a vontade de Deus. É simples e complicado ao mesmo tempo. E todo mundo vai ter um começo difícil nesse ponto aqui. Mas a gente não pode deixar de começar por causa disso, né? Estava conversando com um amigo sobre timidez esses dias, sobre passar vergonha. E eu era muito tímido antigamente, né? Eu não conseguiria gravar um vídeo naturalmente assim, há 5 anos atrás. Eu ficava duro, eu ficava rígido assim, ó. Eu tremia, eu esquecia o que eu ia falar. Na igreja, quantas vezes eu esquecia as palavras porque eu já estava ficando nervoso, né? Mas essa timidez, ela passa conforme você faz as coisas, né? Então, você tem vergonha de falar, falando que vai passar a timidez, sabe? Você tem vergonha de cantar, cantando que vai passar a timidez. No meu caso, eu sou mais de falar, porque cantar não é comigo. Mas eu quero deixar um desafio para vocês. Coloquem aqui embaixo como vocês podem fazer a vontade de Deus dentro daquilo que a Bíblia diz. Eu não estou dizendo para você falar olhando para o missionário X ou pregador Y. Eu quero falar sobre vocês, como vocês mesmo podem fazer a vontade de Deus. Então é um desafio. Quem responder isso aqui vai receber um coraçãozinho do canal. O outro texto importante está em Lucas 9. Né? Lucas 9, 23 foi um texto que me impactou bastante. Principalmente porque eu li ele numa tradução muito clara, né? Eu li esse texto numa tradução NVT. Agora eu vou ler na ACF, porque na época eu não li a ACF, mas a ACF também passa a mesma mensagem. E esse texto ele me deu um choque, sabe? Ele me travou. Por quê? Enquanto nós começamos a fazer a vontade de Deus, a gente fica dividido entre a nossa vontade e a vontade de Deus. A gente ainda quer mais a nossa vontade. Então, é mais fácil você jogar bola no fim de semana do que fazer a vontade de Deus no início, né? É mais fácil você assistir uma série inteira na Netflix do que você ler um capítulo inteiro da Bíblia, né? E olha que, se for comparar, um capítulo é muito menor do que uma série, mas você consegue fazer a série, mas não consegue ler o capítulo. Isso acontece muito. Isso acontece porque a nossa vida ainda está dando preferência para as nossas coisas. Aí eu abri um dia a Bíblia, peguei a Bíblia, abri e deu em Lucas 9, 23, que dizia o seguinte, ó: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse negue-se a si mesmo é muito importante, né? Jesus está dizendo para você largar aquilo que você quer. Realmente, como numa batalha, sabe? Você tem lá a sua casa e estoura uma guerra. Cara, você tem que sair daí correndo. Vai dar para levar o quê? Não vai dar para levar nada. Sai correndo da sua casa. Entende? Como Deus falou com Abraão, né? Sai da sua casa, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Jesus está falando a mesma coisa, sabe? Se você quiser seguir a vontade de Deus, você tem que tentar e conseguir, no final das contas, negar a si mesmo. Abandonar as suas coisas, sabe? Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu tenho lá embaixo, eu tenho um videogame, né, lá embaixo. E eu não consigo mais, graças a Deus, jogar videogame se eu não tiver feito alguma coisa importante para o canal, para vocês, para Deus, né? A vontade de Deus, ela já ficou tão importante para mim que eu não consigo me divertir fazendo essas coisas se eu não tiver feito o meu trabalho. Entende? Então é isso que é negar a si mesmo, sabe? A minha vontade, ela ficou para trás, porque agora outra vontade tomou conta de mim. E por que isso tomou conta de mim? Porque no fundo do meu coração eu quero mesmo seguir a Jesus, sabe? Não é uma escolinha, não é um clube, fanboys de Jesus, não nada disso. Eu quero realmente seguir Jesus. Eu creio firmemente que Jesus um dia vai me levar para ficar com ele para sempre, sabe? E essa crença faz com que eu largue tudo, porque nada disso mais faz sentido.
entende? Não existe mais mundo, não existe mais vantagem no mundo depois que a gente descobre o que é vantagem de verdade. Então eu aprendi a partir daquele dia a fazer isso aqui. Negue-se a si mesmo. Algumas coisas vão ser extremamente difíceis de negar, mas você vai estar sempre lutando para isso. Um dia você vai conseguir, né? E aí tome cada dia a sua cruz e siga-me. O caminho de Jesus, muita gente acha que é um caminho de glória, né? Seguir a Jesus não é um caminho de glória humana, é um caminho de glória para Deus. Jesus morreu para a glória de Deus, ele não morreu para si mesmo, ele morreu para obedecer ao Pai. E ele fez isso para a glória de Deus. E é um caminho de cruz, no sentido de que você não vai ser tão feliz assim na terra por causa do caminho, você vai sofrer um pouco. É um caminho pesado, é um caminho que vai dar trabalho, mas compensa muito. Eu acredito que lá na frente, né, assim como Jesus estava lá no final, ele falou, está consumado, a gente percebe que valeu toda a pena abandonar a nossa vontade, negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz dia após dia. E essa é a parte que você não ouve as pessoas falando, né? Essa é a parte difícil. Muita gente vai falar, você pode fazer o que você quiser, você pode jogar seu futebol, assistir sua novela, assistir sua televisão, fazer sei lá o que você quer fazer. E aí, quando você puder ter um tempo, você faz aquilo que Deus quer. A realidade é o contrário. A realidade é o contrário, né? Todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então você vai mudar a sua prioridade. Esta questão é pouco falada. Isso mesmo, você vai ter menos prazer no futebol, no videogame, na internet, do que tem em Deus. Entende? Você vai ter menos prazer nas coisas do mundo e mais prazer em Deus. Então, esse versículo, ele é muito importante para mim, para o canal, para vocês que gostam de assistir o vídeo, né? Porque ele deu um choque na minha alma e fez eu perceber que, na verdade, eu queria fazer isso aqui, mas no fundo eu ainda tinha coisas agarradas em mim. Então eu tive que negar a mim mesmo. Isso também vale para aquelas pessoas que têm aqueles pecados ocultos ou que seguem aqueles padrões mundanos, né? E falar, eu sou assim e eu não preciso mudar porque Deus me ama assim. Esse texto mostra que você tem que mudar. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é abandonar tudo que o mundo coloca em você e buscar a imagem de Deus. Entende? Então eu vi esses dias o clipe da Priscila Alcântara, por exemplo, né? Onde ela passa essa ideia, né? No clipe novo da Priscila Alcântara, ela passa a ideia de que ela é de um jeito e que mesmo as pessoas orientando ela a mudar, ela não vai mudar porque esse é o jeito dela, né? Esse é o jeito dela e no final ela vence, né? Essa vitória, na verdade, é uma entrega, ela se entrega à sua própria vontade, indo contra a vontade de Deus, né? Negar a nós mesmos também é negar aos nossos costumes que não são aprovados pela Bíblia, né? E a gente tem que se moldar a partir de Jesus, tá bom, irmãos? Não a partir da nossa vontade, não a partir do padrão do mundo ou de algum pregador que seja. Nós precisamos ficar com sola escritura a respeito da nossa vontade. Então, como é que você vai fazer a vontade de Deus? Primeira coisa, entenda que a vontade de Deus é que você fale de Jesus. O Evangelho será pregado no mundo todo, então virá o fim. É isso que Deus está fazendo, sabe? Ele está fazendo. Deus não está preocupado em enriquecer as pessoas, assim. Ele quer, no fundo, que ele quer que nós preguemos a Jesus para que Jesus volte, né? Esse é o desejo dele. Eu sei que ele abençoa as pessoas, eu sei que ele faz isso, mas o primeiro plano é voltar a Jesus. O primeiro plano é resgatar a sua igreja dessa terra para sempre. E a gente tem que entender que esta é a prioridade. Isso é mais importante do que todas as coisas. Após isso, entendemos que nós precisamos negar a nossa vontade, buscar a vontade de Deus. Vai chegar uma hora que a sua vontade vai bater com a vontade de Deus. Tudo que você quer fazer, a Bíblia apoia, sabe? Vai chegar essa hora, né? E você tem que seguir nessa direção aí. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou, se inscreva no canal, comente aqui embaixo. Não se esqueça de dar a resposta, né, da pergunta hoje. Como você pode fazer a vontade de Deus nesse aspecto que eu coloquei no texto, no seu contexto real hoje, tá? Quem der essa resposta vai ganhar um coraçãozinho aqui do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.